sim, tá com áudio. Beleza. Então, nossa, gente, primeira, é que eu estou usando aplicativos mais modernos e por isso está dando toda essa questão no YouTube. Além do que, o YouTube é legal porque o YouTube tem, eu consigo gravar a aula, editar e trabalhar ela de uma maneira que fica mais interessante com os slides. Então, você que está me vendo no Instagram, se você tem condição de acompanhar pelo link que está aí do YouTube, você vai ver melhor, porque toda essa explicação que eu vou dar, ela tem os slides juntos, apresentando, que é por onde eu vou gravar, eu deixo as aulas gravadas, as pessoas podem nos cursos, tudo acompanhar, tá bom? Então, você que está no YouTube, se pegar o link que eu deixei fixado aí, você acha a aula e você vai ter todos esses detalhes, tá? Então, vou seguir aqui com a aula ali no YouTube, mas se você quiser continuar no Instagram, tá aí disponível para você, tá? Deixo aberto para você decidir a melhor forma de você fazer. Então, vamos lá, pessoal do YouTube, corajoso, vamos em frente, né? Então, aqui é o slide inicial, a gente vai apresentar, né, a ideia que Hermógenes trazia, né, de Jesus, o mais perfeito dos yogis, tá? Então, aqui, novamente, meu site, o e-mail para contato, e aqui, então, o Sermão da Montanha, né? Um trecho do Sermão da Montanha, Mateus, capítulo 5, de 3 a 9. Então, o que eu quero estudar com vocês em relação ao Sermão da Montanha? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus, a gente vai depois apresentar isso com muito mais profundidade durante o curso, tá? Mas assim, quando ele fala reino dos céus e pobres de espírito é um entendimento que as pessoas não têm, né? Parece que a pessoa é pobre de espírito no sentido de espírito de porco, sabe assim? Que é não, pobre de espírito, a tradução correta seria faminto de espírito. A pessoa que quer espiritualidade, tá? A pessoa que deseja espiritualidade, é esse o sentido. Então, por isso que a gente tem que estudar o evangelho com mais profundidade. Por isso que esse curso vai ser tão especial para quem acompanhar. E aí nós vamos ter o seguinte, aquele que tem fome de espiritualidade, qual o resultado dele? O reino dos céus, ele ascende. Nós estamos falando de um nível de compreensão elevado. A pessoa que trabalha no mundo, trabalha na carne, trabalha nas coisas do mundo, mas tem sede, tem fome de espiritualidade, de buscar o sentido, de buscar algo mais, de buscar a razão que está por detrás da aparência, a razão que está por detrás das mazelas do cotidiano. Então, nesse aspecto, é muito, muito, muito elevada. Então, quando Jesus fala este tipo de mensagem, ele está falando para um determinado público, não é para todo mundo. As outras frases são para outros públicos, que também nós vamos entender. Eu vou estruturar isso depois para que vocês possam entender. Então, quando Jesus passava a mensagem, ele não estava passando para uma pessoa. Ele estava passando para várias pessoas, em diferentes níveis. Então, ele estava falando para uma pessoa em cada nível. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando eles falam bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, aquele que chora, chora pelo sofrimento, por compaixão, no sentido de elevação. E aí, por compaixão, ele tem a capacidade de integralizar, de perceber o outro. E aí eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, a rinça. A gente vai ver isso depois. Os mansos são aqueles que não se deixam contaminar pela violência. Aquele que não responde à agressão. E esses vão prevalecer nas coisas do mundo. Porque aquele que guerreia, aquele que briga, ele tem briga de volta. Ele tem o conflito de volta. E ao ter briga e ter o conflito de volta, ele morre na esquina seguinte. Ele pode matar nessa esquina, mas morre na esquina seguinte.
porque é a linguagem do conflito. Os mansos herdarão a terra porque residem na não violência. Engraçado que Patanjali fala o mesmo, né? Que a violência não resiste ao não violento. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aqui os que têm fome e sede de justiça não é a justiça da vingança. Por isso que é preciso entender e estudar com profundidade. Porque ao ler a letra rasa, você acha que é faca entre os dentes, né? E não é o caso aqui. Os que têm fome e sede de justiça, está se falando de karma, está se falando de semear para colher frutos. Está se falando de plantar boas ações. Por isso que eles serão fartos. Veja, se você pensar, quando Jesus disse, porque eles têm fome e sede de justiça, pensar em vingança, como a maioria pensa, não faz sentido porque eles serão fartos. Mas se você pensar, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, no sentido, sede de justiça para a ação do karma. A justiça de você vai colher aquilo que você semeou. Então você será farto. Aí sim a frase faz todo sentido. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Não tem a frase? Que depois a gente vai estudar também o Pai Nosso, e a gente vai ver que tem a mesma grandiosa estrutura de mensagens para diferentes níveis, onde nós vamos ver que a questão de misericórdia para os misericordiosos é perdoai aqueles que nos têm ofendido. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Misericordiosos, misericordiosa. A capacidade de perdão é um nó, um chakra, um eixo, um elo fundamental para o processo de evolução. A capacidade de perdoar. Deixa. Sabe? Você está buscando um entendimento superior. Você está buscando a elevação. Então, deixa. Porque perdoar não é se manter em posição de vítima também. Né? As pessoas confundem perdoar como sustentação da posição de vítima ou qualquer coisa. Não é isso, tá? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Porque o coração puro que permite... Olha que é grandioso demais o ensinamento. É o coração puro que permite a visão. O coração que não está puro não permite a visão. E a gente também vai explorar isso melhor. Aqui é a introdução, hoje é a primeira aula, hein? Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores agem além do interesse pessoal, eles pacificam, eles tranquilizam. E aqui tem uma questão do yoga fundamental, Yoga Chitta Vritti Nirodha. O que é yoga? Yoga é a pacificação da mente. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Dá para entender a conexão que a gente vai trabalhar? Dá para entender o sentido que a gente vai alcançar? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 9, Mateus capítulo 5. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a pacificação das agitações da mente. Sacou? Eu acho que você é inteligente o suficiente para entender que tem conexão. Que a gente pode avançar muito por aqui. Muito. Tá? Vamos lá, que assim, só para hoje eu separei bastante coisa interessante. Bastante coisa boa, para que vocês, depois eu vou poder repassar o link disso, dessa aula, pelo YouTube, vocês vão poder chamar outras pessoas, participar, a gente às segundas-feiras vai poder se encontrar para falar de Jesus e colocar os ensinamentos de Jesus na vida, conectar o que a gente faz, não importa o que você faça, com os ensinamentos de Jesus. Essas aqui são as influências do professor Hermógenes, uma das maiores, né? E aqui tem uma outra que eu não vou falar hoje, mas esse é José Carlos Torres Pastorino. É o autor mais vendido no Brasil. E eu aposto que muitos de vocês nunca ouviram falar. Carlos Torres Pastorino
é o autor do livrinho Minutos de Sabedoria. É o livro mais vendido do Brasil. Ele era professor do Colégio Militar, na época que o professor Hermógenes dava aula lá. E Pastorino tinha um forte envolvimento, até pelo seu passado na Igreja Católica, com a questão de estudos do Evangelho, estudo da espiritualidade. E ele se tornou uma pessoa muito importante, muito influente no movimento espírita. Porém, dentro do movimento espírita, na década de 50, ele se envolve com Pietro Baldi, que é um filósofo italiano que vem ao Brasil e é absorvido pelo movimento espírita. Mas depois ele avança nos estudos filosóficos da questão da espiritualidade, e isso é um pouco demais para o movimento muito enraizado no ensinamento de Kardec. Não que ele entre em contrariedade, mas ele vai para outras regiões. E aí o movimento espírita não quer acompanhar esse estudo para outras regiões que Pietro Baldi gostaria acabou estudando. Então, por que eu estou falando de Pietro Baldi? Que é um autor que eu vou falar lá na frente, depois, quando a gente for estudar outras coisas específicas, principalmente o entendimento de universalismo da mensagem de Jesus. Mas Pastorino, ele, além de ser a base do nosso estudo, foi o que influenciou Hermógenes, que o Hermógenes tinha um estudo sobre Jesus e Yoga, que culmina no último livro escrito por Hermógenes para o ano 2000. E eu quero dizer para vocês isso. O último livro, Hermógenes, faleceu em 2014. Março de 2015. Faleceu em março de 2015. O último livro ele escreveu no ano 2000, O Presente. É um livro que só fala de Jesus. É um livro como se Hermógenes tivesse encontrado Jesus. É como se Hermógenes tivesse deixado, aqui eu deixo para vocês o ensinamento para o novo milênio. Um entendimento melhor da mensagem de Jesus. Esse livro chamado O Presente não é publicado mais, mas eu vou estar explorando esse livro com vocês nesse curso. Então, vocês que estão acompanhando esse curso, toda segunda-feira, às 19 horas, vão estar tendo oportunidade também de explorar este texto. Tá? Esse texto é nítida a influência sobre esse texto de outro trabalho do Pastorino, chamado Sabedoria do Evangelho, que é um trabalho gratuito, que hoje está disponibilizado de graça. São 8 apostilas de estudo minucioso do Evangelho, que eu também vou disponibilizar para vocês nesse curso. Tá? Então, é essa a condição que vocês vão ter de acesso de material, de informação, um monte de coisa. Tá? Eu tô com a minha filha dando oi nos comentários, mas ela está na sala do lado. Aí, muito desse estudo, eu faço a apresentação dele no livro A Maria, que nós vamos ter ainda esse mês, disponível na Amazon, em formato digital, de e-book. Então, assim, vocês vão ter todo esse material desse curso disponível para estudar junto com a gente, tá? Então, assim, fiquem tranquilos, assim. Vocês vão ter toda essa condição de estar participando, de estar explorando esse conteúdo. Mas Pastorino foi um dos que ajudou a explicar para Hermógenes, e eu entendi através dos estudos do Pastorino, os níveis de transmissão da mensagem de Jesus. Entendeu o quanto que cada mensagem de Jesus tinha detalhes na transmissão. Então, vocês vão ter aqui, nesse slide, que eu estou, as bem-aventuranças, da forma como eu apresentei. E aí você tem o que Pietro Baldi, para você ver como a fonte acaba sendo Pietro Baldi, que Pastorino estudou. Por quê?
Aqui eu coloquei Petrubaldi com Pastorino, porque o tradutor de Petrubaldi, a partir da década de 50, dos principais textos, a partir do livro 14, 15, é Pastorino. Então, Pastorino, que era amigo do Hermógenes, olha lá, os dois aqui juntos, ó, vou voltar ao slide. Tá aqui, ó, Pastorino com Hermógenes. Isso aqui é na casa do Hermógenes. Esse Pastorino, era, além de ter estudado com Petrubaldi ele era o tradutor. E vou além, eu descobri depois que Pastorino era autorizado por Petrubaldi a dar ensinamentos, a dar palestras, grupos de estudo sobre os livros de Petrubaldi, para que as pessoas pudessem entender, devido à complexidade dos livros do Baldi. Então você vai ver que cada frase, você vai ver aqui, ó, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, nível astral. Bem-aventurados os que têm fome de sede e justiça, nível intelectual. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão começa a atingir o nível espiritual, super-humano, além da condição humana. Veja que lindo, para Petrubaldi, quando você abre o coração, você vai além da condição humana. Chakra do coração, para aqueles que gostam do yoga, para aqueles além já é considerado super-humano. Correntes de pensamento, níveis mais sutis, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É nível divino, né? Ático. Tá bom? Então são esses os níveis que a gente vai estudar mais minuciosamente, tá? Então aqui você tem vários momentos onde cada nível também é reforçado quando Jesus se define. E Jesus se define de várias maneiras, de acordo com quem ele está falando. Jesus diz em João, capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira e vós os ramos. Mas em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que isso quer dizer? Aí depois ele diz em João, capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição da vida. Aí ele diz, João, capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. E em João, capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta das ovelhas. Tá vendo aqui, ó? Vou aumentar para quem quiser ver lá no YouTube, ó, tem tudo. A gente vai explorar melhor esses níveis depois, fiquem tranquilos. Eu só quero mostrar para vocês que Jesus se define de formas muito diferentes uma das outras. Cada uma está dirigida a um público diferente. E este público é diferente de acordo com o nível de consciência e condição de entendimento do público. E nós vamos pegar no Sermão da Montanha e tanto no Pai Nosso, a mensagem nitidamente fala com diferentes níveis de consciência. Isso mostra a grandeza de Jesus em relação ao que ele estava transmitindo, a mensagem que ele estava transmitindo. Então, seguindo, né, próximo slide, a gente tem Patanjali, só para situar, a data do Yoga Sutra não se sabe direito, 300 a.C., até 100 depois, aqui para tirar a média, 150 até 150 depois de Cristo. Então não se sabe direito, se é 200 antes, 100 antes de Cristo, né? Não se sabe direito. Provavelmente alguns anos antes, até por causa de algumas conexões que o texto traz, né? Então ele é uma das seis escolas filosóficas principais da Índia. E, como função, trabalhar a evolução espiritual através do tranquilizar da mente. Também a gente vai ver esses detalhes até para clarear isso, definir o escopo, definir esse foco do yoga, para que a gente possa olhar para o ensinamento de Jesus e perceber, né, as dicas, o caminho, as orientações que Jesus dá nesse mesmo sentido, tá? E aí a gente não se confundir com toda a questão moderna e de outras coisas que não
nos ajudam a atingir o objetivo principal do ensinamento. Tá? Agora a gente vai em frente aqui. Então, a gente tem, né, no Yoga Sutra de Patanjali, a ideia, né, de Yoga Chitta Vritti Nirodha. E esse Chitta, que é essa mente, ela é dividida em 3 formas de operar, que é Buddhi, Ahankara e Manas. Buddhi seria uma inteligência perceptiva, que percebe, uma inteligência que percebe o funcionamento, que percebe a lucidez da mente. Ahankara, que é a formação a noção de egoísmo, a formação de uma percepção separada do mundo, um eu separado, e Manas, que é a noção de mente, né? A mente separada, aí, né? A ideia de como essa mente opera separado do contexto, né? Então, vocês vão ver que esse processo, como lido por Patanjali, é uma mente que cria um processo de distinção em relação ao contexto, em relação aos outros, em relação à própria percepção. E isso, reforçado pelos sentidos, né, vai trabalhar uma visão de mundo, né? Então, essa ideia do Yoga Chitta Vritti Nirodha também a gente vai poder explorar melhor para entender como que o yoga define as operações, os processos mentais, e aí, a partir disso, poder, né, avançar para trazer essa essência, né, do que seria esse objetivo principal da prática de yoga, né. No capítulo 2, no Sutra 26, eu coloco aqui para a ideia de viveka, a prática ininterrupta do discernimento permanente, é um meio de se obter a dispersão. Então, manter a lucidez da mente, essa capacidade de análise da mente, é que fará com que você possa ter a dispersão da ignorância. Você pode ter um pouco mais de clareza. Então, é importante a mente atenta, a mente analítica, a mente que tenta perceber. Isso é bastante importante. Isso ele destaca, então, no Sutra 26 do capítulo 2, no Sutra 27, neste caso, ainda falando do discernimento permanente, a percepção direta da realidade se encontra na última etapa de um total de 7. Aqui ele faz essa divisão de 7 etapas evolutivas, que são as mesmas 7 que a gente vai encontrar no Pai Nosso, e que a gente também encontra no Sermão da Montanha. Então, a gente vai perceber que Patanjali fala em 7 níveis de discernimento. O Pai Nosso está dividido em 7 níveis de discernimento. Eu consigo entender o Sermão da Montanha em 7 níveis de discernimento. Então, vocês começam a ver que tem uma grandeza de mensagem por detrás. Então, está aqui, isso não vou explorar hoje, eu vou deixar para a próxima aula, né, que vocês vão poder ter o quê? Os níveis, conforme eu divido, né, os 7 níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 7 níveis que eu faço a classificação no livro A Maria, as bem-aventuranças classificadas nos 7 níveis, e quais as 7 sabedorias do yoga, tá? Este quadro aqui a gente vai estudar no próximo encontro, tá? Então, você que está me acompanhando no Instagram, depois a gente vai passar o link no YouTube, acompanha o canal. Você que está aí, repassa o link no YouTube, repassa o link para outras pessoas, porque a gente vai poder aprofundar esses níveis de consciência, esses níveis de sabedoria apresentados para o Yoga Sutra para as mensagens de Jesus, né? E aí o ensinamento, a compreensão do ensinamento de Jesus vai para outro nível. Vocês vão perceber que Jesus estava querendo dizer muita coisa, estava querendo ajudar demais, estava querendo dar caminhos para cada um de nós, né? Então, é muito especial quando a gente explora esse tipo de análise, tá? Então, eu citei aqui as fontes, citei de onde vai ser tirado e o que a gente vai fazer, tá bom? Coincidentemente, essa classificação em 7 níveis, elas têm uma inter-relação com o estudo de chakras, os níveis de consciência no nível físico, e aí a gente vai poder perceber essa inter-relação forte entre o aspecto da evolução espiritual e o aspecto da evolução física, e o trabalho físico e energético. Como é que esse trabalho físico e energético está relacionado com o trabalho espiritual, psicológico, mental, espiritual. Então, isso aqui também vai ficar bem, bem, bem claro.
Aí tem as palavras, eu faço um estudo das palavras-chave que vai ajudar vocês a entender essa condição, né, de o que cada palavra-chave abre. Cada palavra-chave de Jesus abre um tipo de sabedoria, isso é bem legal. Você saber que cada palavra-chave usada no Sermão da Montanha, usada tem as palavras-chave do Pai Nosso, que abrem portais, que abrem compreensões, né, abrem condição de entendimento. Para finalizar hoje, né, a gente entrando aqui na reta final, bem-aventurados, a palavra bem-aventurados, e aqui é uma mensagem que eu queria deixar claro aqui para vocês, que é o intuito desses nossos encontros, o intuito principal. E por isso que eu gostaria de pedir a ajuda de vocês de vamos mandar para frente, vamos ajudar essa mensagem, porque é um momento importante, que as pessoas precisam desse tipo de mensagem, precisam de uma mensagem que as eleve, que dê mais clareza, que dê mais sustentação, que dê mais embasamento, que leve as pessoas para uma condição de compreensão superior, que elas não se deixem arrastar por uma compreensão mundana, cheia de emoções perturbadas, mas sim que nós tenhamos emoções elevadas, que nós tenhamos pensamentos elevados, que nós possamos nos alçar a uma condição de entendimento de tudo isso que está acontecendo. A palavra original usada por Jesus seria macariore, que a tradução para português dessa palavra original, bem-aventurados, são felizes. E muitas vezes, quando é bem-aventurados, a gente não entende direito, né? Não é uma palavra que faz parte. Mas a tradução da palavra se traduz por felizes. Então, todo o Sermão da Montanha fala de felicidade. O ensinamento de Jesus era para nos trazer felicidade. E é importante você entender isso e perceber se os seus passos, se a sua compreensão, se o seu entendimento está no caminho de felicidade, se os seus hábitos, se a sua prática, se as suas relações estão te conduzindo a um caminho de felicidade. Isso vai ser uma importante conexão você buscar, porque isso vai trazer muito mais compreensão para suas decisões. Você vai saber melhor se as suas decisões estão usando a bússola da felicidade. Às vezes a gente esquece essa bússola em casa e passa o dia sem tomar decisões com base na bússola da felicidade. Mantenha a bússola da felicidade através da prece e da meditação à sua mão, ao seu alcance. Por favor. Isso faz muita diferença no seu processo de decisão, no seu processo de evolução, no seu processo de viveka, de discernimento, de clareza, tá? E aqui, então, eu deixo umas imagens. Você tem aqui uns desenhos, né? Jesus brincando com as criancinhas. Existe um trecho do Evangelho, né, onde Jesus fala aos apóstolos que queriam impedir as crianças de fazerem barulho e de chegarem próximo a Jesus para não atrapalharem o discurso de Jesus. E Jesus responde: deixai vir a minhas crianças. Eu sempre achei uma incoerência as imagens de Jesus tão sério, tão sofrido, com essa frase. Alguém que pede, deixa as crianças virem fazer bagunça, não podia estar falando isso sério, não podia estar falando isso de maneira dura. Alguém que fala, deixa as crianças virem aqui perto para fazer bagunça, tá sorrindo, né? E aí eu sempre corro atrás de imagens de Jesus sorrindo, porque para mim é essa a natureza do ensinamento. Se eu traduzir a palavra fala de felicidade, né? Então tem essa imagem dele brincando com essa criança, aqui outras imagens que
que trazem essa noção, né? Mais outras imagens. Quem está no Instagram não está vendo, né? Mas eu estou passando imagens de Jesus com crianças sorrindo, né? No YouTube. Né? Depois quem pode ver lá, né? E outras imagens assim. Se vocês tiverem imagens de Jesus sorrindo, se vocês tiverem imagens de Jesus brincando com criança, me manda, pode mandar. Vamos fazer assim? Eu peço para vocês, me manda. Vocês têm assim, tiram um print, tiram uma foto, me manda. Se vocês acharem, pode mandar. Eu vou sempre passar isso, tá bom? Eu acho que é uma forma assim da gente entender melhor, né, ter essas imagens ilustrando os trabalhos, ilustrando as apresentações, que vai ajudar a gente a entender também melhor a mensagem. Ou pelo menos não vai deixar a gente esquecer a bússola, né? Esquecer essa bússola de felicidade no desenvolvimento de Viveka, no desenvolvimento do discernimento. E está aqui essa outra imagem aqui, né, de Jesus sorrindo aqui dessa forma. Aqui era um outro trabalho que eu estava falando da questão da representação de Jesus, e eu falo da representação da mulher, né? Porque tem a questão da mãe, mas isso é um outro trabalho. Eu vou falar de Maria num determinado momento, que também tem um papel maravilhoso assim, né? na questão de acompanhar Jesus, né? Então é isso que eu tinha para hoje. Quero agradecer vocês e que vocês acompanhem. Toda segunda, 19 horas, eu vou estar entrando, vou estar falando com vocês sobre isso, né? A Jaqueline está pedindo, pessoal, vamos dar like. Obrigado, viu? Vamos dar like, ela está falando, porque o pessoal... Bom, a Gléia está agradecendo, o pessoal lá do Marina está dando ok, né? Eu queria, gente, agradecer a presença de vocês aí no YouTube também. Tá dizendo que eu vou... Quer ver? Deixa eu aparecer lá no YouTube de maneira direta, é só eu desligar aqui. E aí... Aí, pronto, estou lá no YouTube de novo. Aí eu estou falando com o pessoal do YouTube, eles estão me vendo melhor agora. Então, eu quero tá agradecendo a presença de vocês, quero estar agradecendo a presença de vocês no Instagram, em vocês no YouTube, dizer que eu estou à disposição para perguntas, respostas, para esse estudo. Eu estipulei isso como missão para esse momento, e eu percebi assim, que é uma questão de uma missão muito, muito importante para nos capacitar para fazer alguns enfrentamentos que a gente tem que fazer pela frente. E a gente não pode perder essa bússola, não pode perder a mensagem de Jesus dessa situação que nós estamos passando, né? Tem um alerta muito importante para todos nós nesse momento, e é importante a gente escutar esse chamado. E se eu puder ajudar, né, que alguém abra os ouvidos para escutar esse chamado, eu acho que a gente teve um sucesso tremendo, tá? Então, muito, muito obrigado, gente. Até próxima segunda. A gente vai ter outros vídeos essa semana sendo publicados. Acompanha e eu vou estar informando vocês, vou estar colocando vocês a par do trabalho, de tudo que está sendo alcançado. Mas as aulas vão ser bem melhores do que essa. Então, a gente vai daqui para melhor, tá? Se você gostou, vai estar surpresa, porque a gente vai melhorar além do que a gente apresentou, porque o estudo vai ficando cada vez mais interessante, tá? Grande abraço, obrigado mesmo do fundo do coração. Até mais, gente. Tchau.